Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre gestão e comunicação para você. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E quero falar com você hoje sobre alguns aspectos da comunicação. E hoje quero abordar a comunicação intrapessoal. Essa comunicação que fazemos conosco mesmos, com as nossas limitações e como é que nós podemos enfrentar esses medos, essa ansiedade. E vou reproduzir para você um trabalho que tive o prazer de participar, que foi uma live com o Carlos Cruz, da Bravente. Eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar essa nossa conversa. Então, deixo você agora com as perguntas e a nossa conversa. Reinaldo Passadori, também com o Carlos Cruz e o Igor Coso, num programa da Bravente. Vamos lá, então, a esse programa. Eu quero lhe fazer uma pergunta sobre medo de falar em público. Sim. A minha dificuldade não era comunicar. Eu sempre falei, comuniquei. O que faltava no começo da minha carreira era repertório. Por quê? Porque eu não era um cara que lia tanto. E eu decidi que queria usar da comunicação profissional, né? Trabalhar com treinamentos e tudo mais. Foi por isso que na época, lembro se acho que foi 2004, que eu devo ter estudado no seu instituto, assim, há muito tempo atrás. Já vai fazer quase 20 anos, olha só. E eu lembro que a minha dificuldade era que quando eu pegava um microfone ou eu me expunha, eu começava a tremer. Da onde que veio isso? Quando eu era pequeno, eu pegava um café e meu pai falava para mim: não vai deixar cair esse café, não vai tremer. Adivinha o que acontecia? Eu derrubava o café. E isso meio que gerou um trauma. Tanto que a minha dificuldade era, numa reunião, eu vou pegar um café, puxa, vou tremer. Tanto que quando eu comecei a fazer palestra, eu lembro que eu fui na 25 de março, na Santa Efigênia, acho que foi em São Paulo, e eu tinha R$200, e eu comprei uma caixa de som, um microfone e headset lá parcelado. E aí foi assim que eu comecei, porque para eu não pegar o microfone e não ficar com medo, só que eu não deixei de enfrentar o medo. Tá. E aí eu me lembro, quando eu fiz, né, o curso, e foi com o seu time, você teve uma participação, e eu lembro que foi muito bacana, porque eu pensava que a comunicação tinha uma série de coisas, fiquei com medo de ficar engessado, e aí quando eu lembro que você foi falar, eu vi uma naturalidade, que tem a ver com a espontaneidade, que hoje eu entendo isso na prática, porque quanto mais autêntico você é, enfim. Mas eu queria te perguntar, como vencer o medo de falar em público? Tem alguma dica que você pode dar para a turma? Porque eu consegui superar, né? E perguntar, te dá medo ainda de falar em público? Não diria medo, mas ansiedade sim. Tá. Porque cada vez existe uma preocupação relacionada assim, a querer agradar, a querer fazer bem feito. Tem uma pequena história que eu gosto de contar, é atribuída a Bibi Ferreira. Diz que Bibi Ferreira, história contada talvez por ela, foi produzida, eu ouvi essa história, achei muito interessante. Diz que toda vez que ela ia entrar em cena, apesar de toda com conhecimento, experiência, bagagem cultural de uma diva do teatro, Bibi fantástica, infelizmente falecida já. E a Bibi diz que, conversando com uma atriz novata, disse o seguinte: poxa, toda vez que eu vou entrar em cena, me dá uma ansiedade, me dá uma tremedeira, ou sei lá, alguma coisa assim, eu fico ansiosa, e aquele momento talvez de uma certa angústia, um certo até sofrimento. Aí chega alguém lá e fala assim: Bibi, 5 minutos. Aí, nossa, ela falou que nessa hora fica terrível, né? Meu Deus, já começa a bater o coração um pouco mais apressado e tal. Bibi, 1 minuto. Aí ela já se posiciona na frente do palco, mas nessa hora ela faz um exercício respiratório, alguma coisa para compensar. Aí quando ela entrava em cena, era aquela assim, show fantástico, aquela voz, aquela personalidade marcante, né? Como se iluminasse o palco, como se iluminasse o teatro inteiro. E a atriz novata falou assim para ela: eu não sinto nada, eu entro lá, faço, desfaço, como se nada fosse assim e tal, né? A Bibi se aproximou bem dela, deu um tapinha no ombro dela e disse assim: não tem problema, minha filha, o talento vem com o tempo. Bom, respondeu a nossa pergunta. Friozinho na barriga, ansiedade. Mas mais importante do que o medo e a ansiedade é você ter coragem, técnicas e recursos para superar essas limitações. Algumas sugestões em relação a isso. Primeiro,
Autoconhecimento. É a base de todo o processo, que faz parte da nossa primeira dimensão, que é a dimensão... E aí eu já emendar a pergunta, quais são as 7 dimensões? Já emenda aí na resposta. Tá bom. A primeira dimensão é a dimensão intrapessoal, que é aquela comunicação que a pessoa tem quando se olha no espelho, que tem a ver com a pessoa se conhecer, tem a ver com a autoestima que ela tem a ver com ela perceber o quão ela é importante, dela ter assim até uma questão de protagonismo na sua própria história, dela ser uma pessoa que tem coragem, força e crença de que pode tanto quanto qualquer pessoa pode. Tem a ver com autoconhecimento. Por isso é importante a pessoa ter consciência das suas qualidades. Eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa fazendo uma boa apresentação, eu pergunto, o que você achou? Ela se vê no vídeo, todo o nosso trabalho, você conhece, é feito com gravações em vídeo e a pessoa recebe feedback. Mas o primeiro cuidado que nós temos é com jeito, para que a pessoa também não se desestruture e não gere um trauma, como você disse agora há pouco. Mas então, o que você achou da sua apresentação? Horrível. Horrível? Por que horrível? Não gostei. Tá bom. Veja de novo, gostaria que você prestasse atenção na sua voz. Ela vê, ouve, tal. O que você achou? Claro, do lado de fora estamos observando variações de volume, dicção, tonalidade, tem expressão da emoção, tem uma adequação, uma espontaneidade, como você também citou agora há pouco. Estamos observando tudo isso, só que ela fala assim, minha voz é horrível, é feia, nem parece que sou eu. Tá bem. Agora veja de novo e fale sobre o seu corpo. Do lado de fora estamos observando, por exemplo, a expressão facial, uma postura elegante, um jeito de ser, uma roupa, uma aparência, assim, de uma grande simpatia. Mas ela fala assim, Reinaldo, desculpe aí, mas eu soube que a câmera distorce um pouquinho a imagem. Mas a sua câmera distorce muito, tá gordo, feio, sei lá, isso, aquilo. Mas só aspectos negativos. Mais uma chance. Fale agora sobre aspectos intelectuais, estruturação do pensamento, roteirização, sequência, harmonia, né, do que você está falando, um objetivo específico. Olha, falei muito enrolado, falei muitos nés, muitos tás. Peraí, de positivo, o que você mais gostou da sua apresentação? Eu gostei mesmo, foi quando terminou. Poxa, então, por isso que eu falei que o importante, é por isso que fica também como sugestão para você que está nos vendo aqui agora, o quão é importante você perceber, trazer para a consciência as suas qualidades. Porque elas são as fortalezas que você tem, que fizeram que você chegasse até aqui, que vão te acompanhar ao longo da sua vida até o final da sua existência, sobre essa nave espacial chamada Planeta Terra. O quão é importante você não só se apropriar, mas ter não só a consciência, porque vai te dar tranquilidade, naturalidade, desenvoltura, e enfim. E mais do que isso, você sabe em que nível, em que estágio está essa condição que você já tem, positivas, obviamente. E para poder aperfeiçoar ainda mais, porque é um processo que sempre se pode aprender alguma coisa e aprimorar. Então, esse processo de autoconhecimento. Agora, perceber também os limites, aquilo que você não sabe fazer, por isso existem escolas, existe todo o nosso trabalho, que nós ajudamos as pessoas a saber organizar as ideias, a ter uma roteirização, como começa, como desenvolve, como conta uma boa história, como trabalhar a voz, o corpo, a postura, porque tudo isso faz parte de um processo que nós não aprendemos. Ninguém nasceu sabendo falar. A gente aprende a falar na família, tal. Mas o mundo profissional exige que nós sejamos experts em comunicação, que saibamos falar bem, conduzir uma palestra, liderar de uma forma apropriada, saber lidar com as pessoas, ter a flexibilidade para entender que cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Tudo isso faz parte de um processo que se aprende ao longo da vida. Então, quanto mais você se conhece e percebe que já tem qualidades, percebe também os seus pontos negativos e trabalha os pontos negativos, é claro que isso já te dá mais segurança. Agora, quando for falar, organizar as ideias, treinar antes, se preparar antes. E mais do que isso até, é você perceber que você pode trabalhar a autossugestão positiva. É a crença positiva de que você pode tanto quanto qualquer pessoa no mundo pode. E essa crença te fortalece, te dá assim, e há recursos, por exemplo, oriundos da programação neurolinguística, que fazem, por exemplo, que você se aproprie, tem um material extraordinário chamado Círculo de Excelência, que nada mais é do que você buscar uma experiência que você teve lá da sua vida, por exemplo, de coragem, recursos de internos, determinação, e você traz para esse momento não só a lembrança, mas a sensação de como é ter coragem na vida, de como é que é enfrentar um desafio. E você então vive e respira, como se você buscasse na sua caixa de ferramentas um recurso que você já tem e usa para aquele outro momento talvez tão necessário e importante. Legal. E aí se falou, né, a gente começou a falar das 7 dimensões, né, então só para reforçar, tem a primeira que é a intrapessoal, e aí a segunda é a interpessoal. Vou falar todas elas, depois a gente faz, se for o caso, e questão do tempo de vocês também, a gente pode apropriar um pouquinho. A segunda dimensão é a comunicação interpessoal, que tem a ver com a percepção do outro, tem a ver com flexibilidade, tem a ver com essa percepção de que cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Eu não posso
agir do mesmo jeito com qualquer pessoa, qualquer público. Eu tenho que ter essa maleabilidade, né? Essa malemolência para poder lidar com as diversas situações. Terceira dimensão, a dimensão vocal. Nossa voz, o quão é importante a nossa voz. Não só a dicção, variações de volume, mas a expressão da emoção. Nossa voz, ela é poderosa. Além disso, o nosso corpo fala. Há estudiosos, até um Albert Mehrabian, que é um psicólogo americano, que fala assim, que daquilo que nós comunicamos, 7% é o conteúdo, 55% é o nosso corpo e 38% é a nossa voz. É claro que eu não vou discutir aqui os percentuais, porque também há questões de condições e tal, mas, de qualquer maneira, o nosso corpo é muito importante. Tanto que olhamos para uma pessoa, nós identificamos uma série de características, homem, mulher, tamanho, idade, peso, tipo, tamanho, ou seja, se é uma pessoa simpática, antipática, ou temos uma antipatia, ou temos uma vontade de ter empatia com essa pessoa, e tudo isso tem a ver com o corpo, não é verdade? Bom, além do corpo tem outra dimensão, que é a dimensão técnica. Ainda mais hoje, eu vejo aqui está um estúdio muito bonito, com câmeras que se movimentam sozinhas, tem um som maravilhoso, um fone, ou seja, recursos extraordinários, uma iluminação adequada, com uma claridade excelente. São recursos técnicos. Além disso, o ambiente, preparar o ambiente, deixá-lo de forma adequada, por exemplo, numa apresentação, em termos se é uma sala em U, uma sala em auditório, ou enfim, qualquer que seja a situação. A iluminação deve ser adequada, som que deve ser adequado, a movimentação das pessoas, até os recursos audiovisuais têm que ser preparados e estruturados. Tudo isso tem a ver com essa parte técnica, que faz parte dessa dimensão. A outra dimensão, a sexta, é a dimensão intelectual, que tem a ver com a roteirização, tem a ver com o planejamento de uma, digamos, aula, exposição, palestra, raciocínio, tem a ver com tudo isso, tem a ver com gramática, tem a ver com vocabulário, tem a ver com a linha de pensamento, aquela linha tênue. Meu roteiro aqui tem a ver com isso. Isto, exatamente isso. Nosso roteiro aqui é o repertório. Repertório. Isto. Boa. Isso é tratado na dimensão intelectual. E há técnicas para isso, há recursos para isso. Quantas pessoas vão fazer, mas falam de mais, falam de menos, não tem uma estrutura, não sabem começar a desenvolver nem terminar, e nem sempre fazem um bom planejamento. Às vezes tem um objetivo e a pessoa nem percebe qual é o objetivo da sua exposição. Aí se perde no meio do caminho e a coisa fica prejudicada. E a última das dimensões, não menos importante do que qualquer uma das outras, é a condição, a dimensão espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido mais profundo do ser humano, que tem a ver com ética, valores, responsabilidade social, tem a ver com o meio, com o ambiente no qual vivemos, tem a ver com respeito profundo, tem a ver com alteridade. Porque a minha palavra tem peso, tem valor, ela vai influenciar o mundo. A nossa fala, entendo que é ser um processo energético. Nós vivemos no mundo de energias. Agora estamos recebendo aqui as energias que vêm do cosmos, da natureza, do universo, de qualquer emissão, de um rádio, qualquer que seja ela. Se eu tivesse aqui um aparelho no ar, eu receberia a informação de qualquer que seja, ou tivesse sido o ambiente. Porque está aqui no ar presente, recebemos as energias que vêm dos raios cósmicos, da gamas, enfim, de raios ultravioletas, estão aqui presentes. E da mesma maneira que nós recebemos as energias, nós, no nosso corpo, no nosso pensamento, irradiamos uma energia que interfere na vida das outras pessoas. E mais profundamente, o nosso pensamento se reflete nas nossas palavras. E a minha palavra acaba influenciando as outras pessoas. Tanto que pessoas que só falam de dor, doença, etc., ó vida, ó, são pessimistas, acabam trazendo para elas mesmas as desgraças que elas propagam a partir daquilo que falam. Por isso devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. E pessoas que falam de prosperidade, de crescimento, de desenvolvimento, elas traem para ela outras pessoas muito semelhantes e a vida fica muito mais fácil de ser vivida. A pessoa vive muito mais feliz. Então esse cuidado tem a ver com essa dimensão, condição da dimensão espiritual. Porque também a pessoa reflete aí os seus valores, a sua, digamos, seu código de honra, aquilo que para ela faz sentido na própria vida. Olha só, hein? Que aula, passando pelas 7 dimensões, né? A gente passou aí por autoconhecimento, olhar pra gente, né? Relações interpessoais, né? Domínio ali da voz, da expressão corporal, os recursos, e foi passando um filme aqui na minha cabeça, Reinaldo, a gente se preparando para cá, né? Então, desde o convidado, a questão do repertório, e você foi falando, eu falei, pô, até eu ter dormido cedo ontem, né? Ter feito minha oração de manhã, ter me conectado, me alimentado bem, até isso ajuda em você estar presente, faz parte se comunicando o tempo todo, a gente comunica. Mas eu tenho uma pergunta aqui para você. Por mais que você domina o processo de comunicação, né?
a gente está aqui se comunicando, eu já estudei, trabalho com isso, o Igor também, né, usa das habilidades de comunicação à frente aí da BTD para poder influenciar esse ecossistema. A gente, às vezes, passa por alguns desafios. Aqueles desafios que dá frio na barriga, você tem dificuldade. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Teve algum momento na sua vida, que você, na sua jornada, que você passou por um apuro, e aí por algum motivo, né, te desestabilizou, e como é que você lidou com isso? Você consegue lembrar de algum? Um específico, não, eu diria que tem vários. Vários. Porque escolher um, né? Porque pode ser, por exemplo, um dia que você esteja lá, ontem, por exemplo, eu estava muito triste, chateado, porque tive aí a notícia do falecimento do filho de um amigo, um menino de 24 anos. É claro que por mais autocontrole você tenha, então chorei junto, aquela história toda, estava abalado. Então se você não sabe lidar, não é que não sabe, por mais que você saiba, técnica, inspiração, etc., você está envolvido emocionalmente. Às vezes aconteceu um problema, às vezes está com uma dificuldade, um acidente. Então tudo isso, se você não tiver um cuidado, você pode levar isso, porque nós não somos estanques. Agora estou assim, agora vou virar a página, de repente agir. É claro que você, com a prática e tempo, sabe lidar melhor com isso. Mas uma vez eu estive em Manaus e tinha assim um evento chamado assim, Encontro de Notáveis. Tinha uma amiga do Rio de Janeiro que me convidou para ir lá algumas vezes. Encontro de Notáveis. E foi lá em Manaus. E eles juntavam todo o pessoal lá do espaço lá como é que chama lá? Onde tinha as fábricas, o pessoal todo, os gerentes. E juntavam mais de 1.000 pessoas no centro de convenções da Amazônia, lá da Rede Globo de Manaus. E aí então, chegando lá, claro, bastante cedo, como sempre é costume, como você fez a sua preparação, fui fazer a minha preparação. E chegando lá bastante cedo, fomos testar tudo, levei um pendrive, porque montei filmes, vídeos, organizei para fazer um trabalho do jeito que eu gosto. Bem feito, bem preparado, ensaiado, inclusive. E cheguei lá, tinha assim um projetor, fomos ligar e testar. Só que lá era um ambiente tão amplo e com uma certa claridade, e a iluminação, por mais que se apagasse, não tinha lumens suficiente para mostrar. Tanto que assim, imagine 1.000 pessoas no auditório, que era praticamente uma quadra lá de futebol, de salão, bem organizada e fechada, mas não tinha lume suficiente. Falei, nós temos que buscar um outro projetor, né? Era no sábado à tarde. Cara, não dá, pessoal, não é difícil, não sei o quê. Bom, na empresa, a gente aluga, vê se alguém consegue, e eu pago, não é do meu cachê que eu estou pagando, né? Afinal de contas. Mas não deu. Falei, caramba, e agora, né? E agora, no começo foi assim, seja o que Deus quiser. Lá, não vamos usar, e tudo bem. Como tinha bastante preparo, sabia sobre os assuntos, então, mas mesmo assim comecei brincando com as pessoas, fazendo algumas perguntas, daí a pouco fui crescendo, fui me acalmando, respirando. Foi uma das melhores palestras que eu fiz até hoje, porque transformar um limão numa limonada não é fácil. Você não pode fazer um improviso sem estar preparado, porque o improviso, muitos dos que a gente vê por aí, são verdadeiras peças de oratória ensaiadas, treinadas, a pessoa dá lá a sensação de estar fazendo um improviso. Não é bem isso, a pessoa treinou, praticou. É claro que eu não usei os filmes, não usei as ilustrações que eu ia utilizar, mas aquilo que eu poderia, me lembrei que eu ia usar, eu contei, narrei, falei, eu adaptei de uma outra forma. E o pessoal estava muito legal, brincadeiras. E aí as pessoas não sabem não você vai falar, então. E nem que eu tive isso é uma carta na manga que você tem. Uma vez, eu vou dizer isso, não vou dizer quem e onde foi, mas foi uma palestra que eu tive num evento, num congresso. E assim, uma pessoa estava lá atrasada no tempo, estava lá esperando, sentado para ter a palestra, e a pessoa fala, como a gente se prepara, não sei o que, porque atrasou o tempo, então tinha um tempo. E ela culpou a menina, secretária, porque não sei o que, a gente faz um esforço, de repente alguém estraga o trabalho da gente. Eu falei, nossa, que delicadeza, né? Uma vez num evento em Campinas também, essas situações acontecem. A pessoa assim, teve lá um problema lá no projetor, não sei o que, e aí ele deu, em pleno ar, falando sobre respeito, consideração, mas deu uma bronca na menina. Por que você não fez direito? Olha só o que acontece, se livrando da responsabilidade. E a menina começou a chorar. Eu falei, meu Deus, né? Que incongruência. O que eu fiz? Eu me levantei e saí. E várias pessoas se levantaram e saíram da palestra. Porque, poxa vida, é uma pessoa incongruente. Esse talvez seja um dos grandes desafios para todos nós que lidamos com comunicação. É sermos congruentes. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz. É claro que há momentos que você vai errar, não vai dar o seu melhor, mas vai se esforçar, pelo menos, para fazer o seu melhor. Ninguém é perfeito.
A gente se esforça para fazer o melhor que a gente pode nas condições, nos recursos que nós temos naquela hora, naquelas circunstâncias. Esse é o máximo que a gente pode fazer. Bom, de qualquer maneira, você percebeu que são muitos os elementos relacionados à comunicação, as dimensões da comunicação e os desafios que todos nós temos quando estamos diante de cenários nos quais somos convidados, convocados para fazer palestras, dar aulas, fazer apresentações para a gestão, para a diretoria da empresa, ou atendimento a clientes, vendas, negociações, liderança de maneira geral. Eu espero que isso tenha servido para você refletir um pouquinho sobre as suas condições, sobre como é que você lida com a comunicação, na expectativa de que isso tenha sido útil para você aperfeiçoar um pouco mais as suas habilidades para melhor encantar e envolver as outras pessoas. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.